Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que essa noite seja abençoada, que todos esses conhecimentos possam expandir as nossas mentes em relação ao plano espiritual e que todo esse conhecimento seja permanente em nossas mentes, em nossas consciências, sempre nos auxiliando quando precisarmos deles. Que assim seja. Bora lá, a gente vai falar do capítulo 8 do Livro dos Espíritos hoje, tratando da emancipação da alma, no caso, a morte e também o sono. Me pediram para fazer a palestra de hoje focando um pouco mais na parte do sonambulismo, dos sonhos lúcidos, de toda essa parte mediúnica associada ao sono. Então eu vou focar nesse tema que eu acho tão interessante, porque é um tema que a gente sabe que é bem comum. Sempre a gente tem alguém na família, alguma pessoa que tem um sonho e ela conta esse sonho para todo mundo e ela fica tentando descobrir qual é o significado desse sonho e ela fica sem entender direito o que é que isso significa. E a maioria das mediunidades associadas ao sono, aos sonhos, elas estão associadas exatamente a esse momento onde a gente teve um sonho e a gente começa a tentar identificar esse tal sonho. Para a gente entender o sonho, a gente primeiro tem que entender como é que o nosso cérebro funciona e por que nós sonhamos. O nosso corpo, ele é muito inteligente e tudo que existe nele foi feito para que a gente pudesse aproveitar o máximo possível de cada um de seus mecanismos. Sempre que a gente foi evoluindo como Homo sapiens, como seres, os nossos órgãos e as nossas capacidades foram mantidas de acordo com a adaptação. Vamos dizer que na caça era bom você ser alto, porque quando você fosse alto, você ia ter mais força, mais músculo, você ia conseguir pegar melhor a caça ou então correr mais rápido para alcançar ela. Então, os homens mais altos eram selecionados e as mulheres gostavam mais deles porque eles representavam proteção pelo tamanho e tudo mais. Então, cada uma das coisas que existem em nós tem algum significado de origem associado a uma questão evolutiva. E aí que tá, muitos questionam em relação ao sono. Por que o sonho? Tecnicamente, dormir muito seria algo negativo, não? Seriam horas onde seu corpo estaria parado, desprotegido, e tecnicamente os animais estariam muito mais aptos a te atacar durante esse momento. Então, por que o sono foi tão importante para o desenvolvimento dos seres humanos? Aí é que tá. Com os estudos mais recentes associados ao cérebro, nós passamos a entender o seguinte, que é essencial que exista o sono para que o nosso cérebro descanse, para que o nosso corpo descanse e para que assim todos os processos biológicos de regeneração do nosso corpo aconteçam. Vamos dizer que você fez exercício num dia. É durante o sono que os seus músculos serão regenerados. Vamos dizer que você teve um dia cansativo de trabalho. É durante o sono que o seu cérebro ele vai fazer meio que uma limpeza das informações que você precisa lembrar e as informações que você precisa esquecer. Então, basicamente, o nosso corpo ele só precisa dormir porque o nosso cérebro tecnicamente existe. E tem muitas funções do nosso cérebro que só acontecem e só são realizadas durante o sono, assim como muitas do nosso organismo, que nem eu falei, reconstrução de músculos, alguns processos de equilíbrio da quantidade de hormônios, alguns processos de filtragem do sangue, da forma com que ele se movimenta, o ato de fazer novas células, muita coisa acontece em melhor qualidade quando a gente está dormindo. E o que acontece quando o nosso cérebro está dormindo? Quando o nosso cérebro está dormindo, ele muda a frequência das ondas que ele está fazendo. Tem lá as ondas alfa, as ondas teta, que são as ondas de relaxamento, e é durante o sono que o nosso cérebro tem a capacidade de fazer muita coisa que ele não consegue enquanto acordado. Uma dessas coisas é que, por exemplo, lá quando começaram a fazer os estudos do nosso cérebro, perceberam que enquanto a gente está acordado, o nosso cérebro ele não faz algumas funções, como, por exemplo, a função de
imunologia. Descobriram que só quando a gente está dormindo existe uma parte extra do nosso cérebro que funciona apenas para esse processo imunológico. Então, por exemplo, para você ter uma boa qualidade imunológica do seu cérebro, você tem que dormir bem. Outras coisas. Durante o nosso dia inteiro, enquanto a gente está acordado, o nosso corpo está gastando energia. E essa energia que é gasta durante o dia, ela vai se acumulando no sangue. Só quando a gente dorme, que diríamos assim, acontece uma limpeza no nosso corpo para tirar esse gasto energético que aconteceu durante ele. Inclusive tem um líquido, que eu esqueci agora o nome certinho, que é um nome bem difícil, mas tem um, acho que é líquido radioencefálico, ou ráquio, eu acho que é ráquioencefálico, que é um líquido que o nosso cérebro basicamente usa quando a gente está dormindo para meio que dar uma lavada no seu cérebro. Então, meio que é o único momento do dia que o seu cérebro dá uma limpeza, sabe? É nesse momento, quando a gente está dormindo. Líquido ráquioencefálico. Ráquioencefálico. Eu tô tentando lembrar o nome. Enfim, depois eu lembro direito. Mas é esse líquido que faz o processo de limpeza do nosso cérebro. Então tem muita coisa que só acontece quando a gente está dormindo. E durante esse momento que a gente está dormindo, o nosso cérebro ele entra num processo meio que de stand-by. Ele entra num processo meio que. Ele está ao mesmo tempo ligado e pronto para ficar acordado se for necessário, e ao mesmo tempo ele está dormindo. Porque, por exemplo, o nervo auditivo ele não pode desligar enquanto você está dormindo. Vamos dizer que tem um estouro, uma bomba, uma zoada muito forte na sua casa, você tem que estar alerta para acordar. Vamos dizer que fosse um animal para te atacar. Então, o estado do sono, ele é um estado muito sutil entre o acordado e o dormindo, e quanto mais profundo o sono, melhor a qualidade da sua vida, melhor a qualidade de limpeza dele, melhor a qualidade de renovação dele, melhor tudo que acontece nele, porque é exatamente no sono que o seu corpo tem um período de pausa, diríamos assim, para ele se reestruturar, para ele se refazer. Inclusive, é durante esse tal sono que a gente tem um momento de leve, diríamos assim, saída do nosso espírito, do nosso corpo para o estado psíquico do sono. Então, é só quando a gente dorme que o nosso espírito temporariamente tem a capacidade de sair do nosso corpo. É claro que depois, quando eu for explicar os tipos de mediunidade, eu vou explicar melhor como é que isso funciona e que sim, tem médiums que têm a capacidade de sim, conseguir sair do corpo, entre aspas, acordado, no estado meditativo e tudo mais. Então, é no estado do sono que muitas coisas super importantes para o nosso corpo acontecem. E quando. Lembrei, líquido cefalorraquidiano. É esse nome bonito aí. Minha mente estava tentando ainda lembrar. Líquido cefalorraquidiano. É o líquido que o nosso cérebro, entre aspas, solta para fazer uma limpeza nele enquanto a gente está dormindo. Então, durante o sono, já expliquei aqui, já deixei claro, a maioria das coisas mais importantes para o nosso cérebro acontecem e quanto mais a gente dorme, melhor será a nossa longevidade, menos irritadiço nós estaremos durante o dia, entre várias outras coisas. E como é que a gente sabe se a gente está tendo um sono de qualidade? Afinal, cuidar do corpo físico também é uma coisa muito importante no espiritismo. Primeiro de tudo, pelo menos 30 minutos antes de você ir dormir, você tem que se afastar de qualquer luminosidade que possa adentrar os seus olhos. Porque enquanto tem luminosidade entrando no seu olho, o seu cérebro ele não produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você tira o celular da cara na hora e depois vira para dormir, você não está dormindo bem, você não está dormindo com qualidade, e isso vai atrapalhar todos os processos do cérebro que eu falei até agora. Segundo, além de você ter que usar tampões do rosto nos olhos para que assim nenhuma luminosidade entre nos seus olhos ou no seu quarto, também não pode se ter nenhum barulho onde você vai dormir para que o seu sono seja de qualidade e profundo.
Então, se você mora num local barulhento, que passa muito carro, etc, etc, é bom também que você arrume tampão de ouvido, para que assim o seu sono seja de mais qualidade. Outra coisa, o local tem que ser fresco, a roupa também tem que ser fresca. Senão, se o seu corpo estiver muito quente, ele não dorme direito, ele não entra nos estados mais profundos de sono. Outra coisa, pelo menos 7 horas antes, 8 a 7 horas antes de dormir, você não pode mais beber cafeína nenhuma, porque isso vai atrapalhar seu sono. Ah, Francisco, eu tomo 3 xícaras de café, um quente frio antes de dormir, durmo que nem uma pedra, nada me acorda. Sinto muito lhe informar, você não está dormindo de verdade. Você pode estar apagado na cama, seu olho pode até estar fechado, mas o seu cérebro ele não consegue desligar de verdade se tiver cafeína no sangue. Por isso que tem gente que é viciada em café, dorme mal, acorda mal, se enche de café o dia inteiro, daí dorme mal de novo no dia seguinte, aí acorda cedo, aí toma mais café e quando vê tá num ciclo vicioso onde vive à base de café e nunca dorme de verdade. E nisso muitas doenças surgem exatamente porque você não deixa seu corpo descansar em nenhum momento. Se você estiver fazendo isso tudo certo, aí sim você vai ter uma qualidade de sono realmente boa, que vai fazer você ter uma qualidade de vida melhor. Mas por que existem tantas mediunidades associadas ao sono? Aqui no próprio Livro dos Espíritos tem uma questão onde os espíritos perguntam por que o sono existe, que é uma das que a gente vai ler daqui a pouco. E os espíritos respondem da seguinte forma: que o ato de dormir é parte da bondade de Deus. Aí Kardec foi lá e questionou: por que parte da bondade de Deus? Aí os espíritos falaram que estar aqui na Terra é como se fosse um regime de prisão semi-aberto. Porque todos os dias, quando você deita para dormir, é um período onde o seu espírito tem a liberdade de sair dessa prisão que é estar aqui na Terra, nessa prisão de carne que é o seu corpo, para poder voltar ao plano espiritual. Da mesma forma que os presos, tem alguns presos que podem sair de dia para trabalhar e depois voltam à noite para a cadeia, não é isso? Só que a gente é ao contrário, a gente passa o dia inteiro na cadeia e a gente só volta para o plano espiritual quando a gente dorme. Então os espíritos também falam que Deus é tão bom que ele sabe que se a gente tivesse que ficar preso aqui no corpo o tempo inteiro, ia ser horrível pra gente. Então ele nos dá a bondade da gente poder dormir, tirar uns cochilos pra gente ir pro plano espiritual trabalhar. Então todos vocês que estão aqui ouvindo essa palestra, que frequentam aqui esse centro, podem ter certeza. Assim que vocês dormem, assim que vocês pegam no sono, vocês vêm para aqui pro centro espírita trabalhar espiritualmente nele. Provavelmente a gente não se conheceu, a gente nunca se viu fisicamente, vocês nunca conversaram comigo na rua. Mas, tirando algumas pessoas aqui que já, mas todos nós nos conhecemos, andamos juntos e conversamos no plano espiritual todas as noites, se vocês são verdadeiros espíritas, que oram antes de dormir, que leem esses livros, que tentam aprender, que tentam ser boas pessoas. Provavelmente a gente sempre se encontra espiritualmente no Centro Espírita Os Humildes de Jesus, que é essa casa aqui que a gente frequenta. Então, durante o sono, é o momento onde o nosso espírito tem a capacidade de sair do corpo e ir para o plano espiritual. Por isso que a maioria das mediunidades se inicia no sono, com a pessoa tendo um sonho premonitório, um sonho de aviso, ela sonhando que um acidente vai acontecer, porque é exatamente durante o sono que o espírito dela fica mais liberto e assim mais facilmente consegue sentir o plano espiritual. E é exatamente durante o momento de transição entre estar acordado e estar dormindo que muitas pessoas têm a sua mediunidade desenvolvida, que é a mediunidade sonambúlica. Por quê? Porque, que nem eu falei, é um momento de transição onde você está meio que no corpo físico, meio que no plano espiritual. Então, muitas pessoas têm a habilidade de ver espíritos pertinho antes de dormir, de ouvir espíritos e conselhos antes de dormir. Tem muita gente que, quando está quase dormindo, começa a ouvir um monte de vozes. São as vozes já do plano espiritual chegando perto dela. Muitas pessoas veem colorações nos seus quartos antes de dormir, veem vultos nesses seus quartos, e também essa parte espiritual e também alguns efeitos do cérebro. Então, tudo isso está associado ao seu sono. E se você tem um sono de má qualidade, você não está trabalhando direito no espiritual, você não está também cuidando direito do seu corpo físico. Muitas pessoas que vivem estressadas, elas estão estressadas porque elas não dormem direito. Tem gente que já acorda de mau humor. Se você acorda de mau humor, é um sinal que você não está dormindo muito bem. Porque se você estivesse dormindo bem e da forma correta, você ia acordar revigorado.
e não cansado, não desanimado. Então, as mediunidades associadas ao sono, elas são meios de nós percebermos que esse lado espiritual existe. Tá, Francisco, mas eu sonhei com a borboleta voando na minha janela. O que isso significa? Bora lá. Os sonos, eles estão associados à sua psique e ao seu inconsciente. Então, os sonhos, eles são feitos de simbologias próprias. Se você for na internet pesquisar o que é sonhar com borboleta, vai ter lá um significado, mas aquele significado está errado. Não vai dar para você jogar no bicho, sinto muito. Cada sono tem um significado diferente para cada pessoa. Por exemplo, vamos dizer que você sonhou com um gato e você é uma pessoa que gosta muito de gatos. Então, provavelmente, se esse gato apareceu para você no sonho e te levou até algum local, isso é um bom sinal de proteção, é um bom sinal de que esse animal estava lá te protegendo e te auxiliando naquele momento meio confuso, correto? Mas vamos dizer que você é uma pessoa que odeia gato, que tem medo de gato e que acha gato um bicho horrível. Se você sonhar com um gato, para você vai ser um pesadelo. Eu tinha uma amiga minha que ela uma vez passou por uma situação onde um gato atacou ela. Ela era pequena, ela ficou batendo no gato. Obviamente o gato foi para cima dela, zunhou ela toda e mordeu ela toda. E ela tem fobia a gato. E ela falou: toda vez que eu sonho com gato, para mim é a pior coisa do mundo. Então imagine aí, cada cérebro tem uma relação diferente de simbologia com as coisas. Então eu não posso escrever lá no site que sonhar com gato é boa sorte. Porque para algumas pessoas sonhar com gato vai ser algo bom e outras ruins. Então, se você realmente quer aprender a entender os seus sonhos e achar significados para eles, você tem que entender o que cada coisa desses sonhos significa especificamente para você. E como é que você vai descobrir isso? Fazendo um tal livro dos sonhos. Como é isso? Você vai pegar um caderninho e você vai começar a escrever significados. Sei lá, sonhar com um trevo de 4 folhas é um sinal de que eu vou ter sorte em tal situação. Você pode começar a criar significados e símbolos para o seu cérebro e definir: olha, quando uma coisa boa for acontecer, eu quero sonhar com rosas. E aí, o seu cérebro e a sua mediunidade vai começar a associar. Então quando eu quiser avisar ela que coisas boas vão acontecer, eu vou fazer ela sonhar com rosa. Ou então, sei lá, se você quiser um aviso de que algo ruim vai acontecer, você pode definir algo que para você é algo negativo. Sei lá, um objeto, uma caveira, algo que te dê medo, para que você entenda: eu sonhei com essa coisa negativa, então é um aviso para eu tomar cuidado que algo ruim pode acontecer. Então, não tem como alguém me contar: Francisco, eu sonhei com tal e tal coisa, o que é que isso significa? A não ser que eu conheça a pessoa, a não ser que eu entenda mais ou menos o que ela pensa e o que ela entende, não tem como a gente definir. Cada pessoa tem que aprender sozinha a definir e a interpretar os seus próprios sonhos. Tudo bem que tem símbolos gerais, sei lá, se você sonhar com um anjo do teu lado te protegendo, provavelmente vai ser algo bom, porque é muito difícil alguém ter uma visão negativa sobre anjos. Sei lá, sonhar com uma criança sorrindo perto de você, provavelmente vai ser algo bom. Mas observem que tem essas coisas que geralmente para a maioria das pessoas são boas, mas tem as coisas pequenas para cada um. Ah, eu sonhei com minha tia que faleceu, Francisco. Poxa, pode ser que sua tia esteja muito bem no espiritual, ou pode ser que você está com saudade dela, ou pode ser que você tenha uma boa lembrança dela e ela apareceu no sonho tomando o local do seu espírito guardião para representar conforto para você. Então, cada sonho vai ter um significado próprio para cada pessoa. E você só vai descobrir isso entendendo esses sonhos. É claro que esse caderninho dos sonhos tem que ficar perto de você, perto de onde você dorme. Porque quando a gente acorda, o nosso corpo físico ele começa a voltar para essa densidade da matéria. Então, por isso que a gente esquece a maioria das coisas que a gente sonha. Porque os sonhos, eles estão num nível psíquico mais sutil, ligado ao plano espiritual. Então, quando você volta para a Terra, você esquece de tudo. Ah, Francisco, eu passei 8 horas dormindo, meu espírito estava passeando por esse mundo todo e, meu Deus, estava. E por que eu não lembro de nada? Porque o seu espírito ele estava na frequência do mundo espiritual. Quando ele volta para o plano físico, ele volta para essa frequência mais densa. Então, o seu cérebro, que é denso e que tem uma energia densa, não vai conseguir lembrar de tudo. Ah, Francisco, como é que eu faço para lembrar mais dos sonhos?
medita, ora e tenta cada vez mais fazer sua energia, mesmo nesse plano físico, ser a mais sutil possível. Porque assim, mesmo voltando para o plano físico, o seu cérebro, a sua energia vai estar sutil ainda e você vai conseguir lembrar cada vez mais desses tais sonhos. Ah, Francisco, mas eu não sonho há anos. Provavelmente você está dormindo muito mal. Porque geralmente pessoas que dormem bem tendem a ter muitos sonhos e sonhos com qualidade e lembrar bastante desses sonhos. Então é aí mais um indício. Se você não sonha muito bem, se você não lembra de sonhar, provavelmente o seu sono não está muito bom. Tem muitas pessoas também que têm problema de apneia, de ronco. Muitas vezes a dificuldade de sono está associada à obesidade, a não fazer exercícios. Então você tem que verificar o que é que está gerando isso, porque não importa qual seja o motivo que você esteja te fazendo dormir mal, se você está dormindo mal, você está acabando com a sua vida. De verdade, você está acabando com a sua vida, então se cuide. Mas o que eu posso falar associado ao sono? Existem vários níveis de mediunidades associadas ao sono. Por exemplo, aqui o texto vai dizer, ó, tem o sono e os sonhos, depois tem visitas espíritas entre pessoas vivas. Se eu sonhei com alguém vivo, era mesmo o espírito da pessoa? Há chances que sim, há chances que não. Depende muito do teor da conversa, do objetivo, do seu nível de conexão. Às vezes você pode nem falar com uma pessoa na vida física, mas no plano espiritual vocês podem acabar trabalhando no mesmo local, na mesma colônia, enfim. Então, às vezes, sim, você pode sonhar com pessoas vivas e tá tudo certo. E em relação à transmissão oculta do pensamento, é quando os espíritos nos dão conselhos, digamos assim. Às vezes eles podem nos dar conselho em sonho. Você pode todo dia antes de dormir fazer várias orações e pedir: meu anjo guardião, por favor, apareça para mim em sonho, me dê conselho sobre tal situação, me dê orientação sobre tal assunto, por favor, me auxilie nisso. E ele com certeza vai aparecer. Não vai ser no primeiro dia, no segundo dia, mas se você tiver uma constância de dedicação, você vai preparar o seu cérebro para ele ser cada vez mais capaz de conseguir lembrar desses sonhos. E aí vem aqui a letargia, a catalepsia e as mortes aparentes. No caso aqui, definindo os níveis que aconteciam na época. Letargia é quando, tipo, o seu corpo está letárgico, ele está lá parado, meio que dormindo. Tem a catalepsia, que era, no caso, os fenômenos, eu acho que das pessoas que tinham, tipo, um sonambulismo, elas se movimentavam dormindo, e por aí vai. Mas aqui eu não vou focar muito nesses textos, não. Eu já expliquei eles em outras palestras, lendo cada uma dessas. Eu vou focar aqui no sonambulismo, que é um dos mais comuns e que as pessoas têm mais curiosidade. O que é o sonambulismo? Sonambulismo, geralmente a gente associa como aquela pessoa que lá dormindo, do nada acorda e começa a se movimentar, anda pela casa, faz um monte de coisa, certo? Ou então que fala dormindo, que diz coisas dormindo. O sonambulismo, na verdade, é um início de um desenvolvimento de uma mediunidade sonambúlica. Porque o sonambúlico de verdade é aquela pessoa que dormindo consegue sair do corpo em espírito, fazer passeios no plano espiritual e voltar lembrando de tudo. Mas no início da mediunidade sonambúlica, muitas pessoas não conseguem sair do corpo. E nisso de não sair do corpo direito, meio que elas acabam continuando a se mexer fisicamente, mesmo dormindo. É claro que os cientistas, os neurocientistas, eles dizem que é um processo que acontece, porque durante o início do sono, aumento do GABA e dos receptores que fazem a gente entrar no sono vão aumentando, e tem pessoas que, mesmo com essa indução do sono acontecendo, as partes motoras delas continuam ativas. E eles dizem que a pessoa está sonhando e lá no sonho, por o corpo não ter desligado direito, o corpo dela continua a movimentar. Mas na visão espiritual a gente entende que não, que é um processo que o espírito dessa pessoa ainda não se ajustou direito, diríamos assim, ao plano espiritual, e por isso está revertendo aqui movimentos que lá ele estava querendo fazer. Provavelmente você já começou a dormir, começou a sonhar, e quando você viu, suas pernas se mexeram do nada, e você acordou de susto. Isso aí está associado a sonambulismos. E geralmente essas pessoas que têm dificuldade para dormir, etc, etc, também são grandes médiums. São pessoas que podem ter uma mediunidade muito a se desenvolver. Então, de novo, tome cuidado e tenha cuidados com seu sono. Medite antes de dormir, respire fundo antes de dormir, se acalme antes de dormir para você ter um sono de qualidade.
E quando a pessoa vai começando a adequar e educar essa mediunidade sonambúlica, ela pode conseguir sair do seu corpo, passear pelo plano espiritual, ir em colônias, conversar com espíritos, voltar para o corpo e ainda lembrar de tudo. Então é uma mediunidade bem interessante. Ah, Francisco, e a paralisia do sono? Pronto, agora eu explico. Paralisia do sono, que é o nome que as pessoas dão para o sonambulismo, ou então para o fenômeno da. Tem um nome certo em espiritismo, mas eu vou chamar aqui de sonambulismo até que meu cérebro volte. Desdobramento. Desdobrou. É quando a pessoa está lá dormindo, ela tá lá de boa dormindo, do nada ela acorda, mas ela não consegue se mexer. Tem pessoas que dizem que abrem os olhos, se sentem presas no corpo, mas não conseguem se movimentar dentro deles. E muitas pessoas têm muito medo desse estado de desdobramento. Por quê? Porque a pessoa ela fica morrendo de medo. Eu acordei, eu tô aqui dentro, eu tô olhando tudo, eu tô vendo tudo e eu não consigo me movimentar. E por que algumas pessoas morrem de medo? Porque como esse estado é um estado de mediunidade, muitas pessoas durante esse sonho lúcido, durante esse momento é, onde ela tá lá tendo esse sonho, que ela acha ser um sonho, ela vê os espíritos que estão ao redor dela. Muitas pessoas dizem que vem vultos dentro do quarto, que vem espíritos em cima delas. Muitas pessoas falam que vem espíritos sexuais tentando fazer atos sexuais com elas, que eu também vou explicar um pouco mais para frente o que seria isso. E essas pessoas morrem de medo do sonho lúcido exatamente por isso. Porque para quem está começando e não tem desenvolvimento, essa pessoa não consegue controlar aquele momento. Muitas pessoas se desesperam, começam a querer gritar, começam a querer fazer alguma coisa para acordar daquilo de qualquer jeito, e elas ficam em pânico, porque elas não sabem lidar com aquele momento e com aqueles espíritos ao redor dela e elas sem saber o que fazer. Por que isso acontece? Bora lá refletir. A gente sabe que tudo acontece por afinidade. Se eu sou uma pessoa que, sei lá, fofoca, pensa coisa atrasada, fala besteira, tem pensamentos densos, etc, etc, que tipo de espírito vai estar ao meu redor? Então, quando você está lá no sonho lúcido, ou no desdobramento, enfim, quando você está lá naquele momento, os espíritos que você vai ver no seu quarto e ao seu redor são os espíritos que estão perto de você no seu dia a dia, mas que normalmente você não vê. E como eles não querem que você desenvolva a sua mediunidade, porque eles querem te manter refém, eles querem te manter no medo, eles vão tentar te assustar de qualquer jeito, para que assim você não queira nunca aprender sobre mediunidade, sobre espiritualidade, porque quando você aprende esse tipo de coisa, você aprende a se libertar deles. Você aprende a não deixar eles controlarem você. Então, por isso que eles fazem você ter tanto medo. Em relação aos espíritos sexuais, eles chamam-se íncubos e súcubos. Súcubos vem de sucubare, de sugar, lá no latim, e eram espíritos que sugavam a energia sexual das pessoas. Então tem muita gente que antes de dormir começa a pensar um monte de safadeza, começa a ver um monte de espírito e começa a ter um monte de desejo sexual. Isso está associado a esse tipo de espírito que usa da nossa energia sexual e nos suga, nos tira dessa energia para poder se alimentar. Geralmente eles se fazem como um homem muito bonito, uma mulher muito bonita, que você fica louco de interesse e você sente super realista o ato e etc, etc. Só que, segundo alguns médiums de evidência, verdadeiramente esses espíritos são muito feios. São espíritos com a parte da pele carbonizada. São espíritos que têm vaginas e pênis pelo corpo inteiro. Então são espíritos super atrasados que te induzem às suas carências a sugar essa sua energia durante esse estado lá de sono, de acordar e etc, etc. Então, de novo, ore muito antes de dormir, se cuide espiritualmente, faça o culto do evangelho no lar, tudo que emita boas energias, cuide dos seus pensamentos durante o dia, porque assim você sempre vai manter afastado esse tipo de espírito denso de perto de você. E assim você não vai ficar sofrendo o assédio deles. Faça a prece pelos anjos guardiães, tem no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso vai ajudar você a ter controle. Mas médiums sonambúlicos, eles têm uma habilidade de conseguir cada vez mais se desenvolver. Então essa pessoa pode aprender a controlar isso.
Por exemplo, se você está num sonho lúcido e você quer acordar dele, uma das formas de você conseguir sair desse estado, caso você não queira estar, em vez de tentar se sacudir, gritar, como muitas pessoas fazem, é você tentar reativar o movimento do teu corpo. Muita gente não sabe disso. O correto seria você tentar ficar nesse estado e tentar aprender a controlar ele, mas como tem gente medrosa no mundo, o certo é você tentar movimentar a ponta dos pés. Movimentar os dedos dos pés, a ponta dos pés, e tentar movimentar os membros inferiores, porque isso aos poucos vai ajudar a reativar a parte motora do seu cérebro e você provavelmente vai se acordar mais facilmente. Mas o correto para um médium que está querendo aprender a controlar é se acalmar naquele momento, tentar sentir a energia do que está acontecendo com ele naquele momento, começar a fazer orações para poder chamar para perto o anjo da guarda, não que ele estivesse longe, mas assim poder sentir mais a energia dele, tentar se sentir confortável e tentar começar a pensar em querer sair do corpo. Você pode começar a mentalizar que, sei lá, sua perna ela tá ficando como se fosse um pano molhado, leve, como um pano bem sutil, e você pode começar a tentar imaginar você flutuando para fora do teu corpo. E você vai ver que um cordão de prata sai da região do seu umbigo, mais ou menos, e continua ligado no seu espírito quando você sai do corpo. Se você se concentrar e se acalmar, você vai conseguir ver você em pé, andando pelo quarto, se movimentando pelo local. Já conversei com muitas pessoas que conseguiam sair do corpo, que saíam andando pela casa, olhavam a casa, viam os pais sentados na mesa tomando café da manhã, conversando, que conseguia passear, que conseguia voar, que conseguia fazer coisas incríveis. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, tem um médium que ensina muito isso, chamado Wagner Borges. Pesquisem no YouTube, ele explica e ensina muito sobre essas coisas com base no espiritismo. Ele conta vários relatos de viagens, de passeios que ele já fez espiritualmente e são incríveis. Então, esse sonambulismo ele pode ser desenvolvido de uma forma muito sadia. Em vez de você ver espírito horroroso, com chifre, parecendo um capeta no seu quarto, você pode ver espíritos evoluídos, que vão conversar com você, que vão te orientar sobre sua vida, que vão te dar dicas, que vão te dar uma base, que vão te ajudar a ver como sair dos seus problemas. O sonambulismo, então, nesse estado mais baixo, é esse negócio de você levantar, de você assustar durante o sono. E o sonambulismo, quando você começa a desenvolver, você consegue sair fácil do corpo, você consegue incorporar mais facilmente e tudo mais. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma palestra só sobre incorporação. Já fiz várias vezes, mas é sempre bom relembrar. E aí, depois do sonambúlico, tem o estático e o cataléptico, que eu já expliquei também várias vezes. O êxtase, o que entra em estado de êxtase, é aquele cara que já tem um nível de mediunidade super avançado, super alto, que ele consegue, sei lá, meditar no meio da rua, no meio de um local super movimentado, com todo mundo gritando, e ele sai do corpo na maior facilidade. São aqueles monges que diariamente, por anos e anos e anos, meditam sem parar. Tem, inclusive, uma série, uma história, um filme da Netflix chamado Henry Sugar, a incrível história de Henry Sugar, algo assim. Vale muito a pena vocês assistirem, que fala sobre meditação e sobre como nós podemos desenvolver habilidades incríveis através da meditação. E o estático, como eu falei aí, é aquele que consegue estar já nesse nível de super controle. Ele sai e entra do corpo físico a hora que ele quer. Ele vai para outras dimensões, ele passeia, ele faz o que quiser, volta para o corpo a hora que quiser e lembra de tudo. Então, é uma mediunidade muito interessante, a sonambúlica. E aí também, parando aqui um tempinho para falar sobre as mediunidades de evidência. Essa galera que sonha com coisas. Ah, eu sonhei que aconteceu um acidente, aconteceu. Eu sonhei que minha mãe ia ter não sei o que, aconteceu. O que a gente pode fazer com esses sonhos premonitórios? Tem médiums sonambúlicos que têm essa habilidade de sentir as linhas do tempo, as linhas temporais. Então, sim, é comum médiums conseguirem sonhar com coisas que vão acontecer e acontecer mesmo. Eu lembro de uma vez de um amigo meu do colégio. Durante um tempo eu mudei de colégio, porque o meu colégio anterior fechou, e eu cheguei nesse novo colégio e um rapaz veio conversar comigo.
não sei o que, quem é você, não sei o que. E depois de muito tempo conversando, eu expliquei que eu era espírito e tudo mais, ele me contou, posso te falar um negócio que eu geralmente não falo pra ninguém? Eu, pode, conte. Aí ele falou, eu, sempre antes de conhecer alguma pessoa, eu sonho com essa pessoa meses antes com ela. E de todo mundo que veio agora estudar aqui nessa sala, que não estudava aqui, que era de outro colégio, eu sonhei com cada um deles. Aí eu sonhei com cada um deles, eu sonhei conversando com eles, e eu já sabia o nome de cada um deles antes de vir pra cá. Aí eu, é sério isso? Ele falou, eu te juro, mas geralmente eu não falo pra ninguém porque eu tenho medo do povo me achar maluco. Então tem muita gente por aí, mundo afora, que tem mediunidades incríveis e não fala pra ninguém. Aí eu falei, sim, e você sonhou comigo? Ele falou, não. Eu, como assim? Ele, eu nunca sonhei com você. Eu nunca te vi em nenhum sonho e eu não conversei com você. Aí eu, e o que isso significa? Ele, eu não sei, por isso que eu tô curioso aqui, tô querendo ser seu amigo e tô querendo tentar aprender e conversar mais com você. Porque deve ter alguma coisa de diferente pra eu não ter lhe visto. A gente deu muita risada. Obviamente a gente acabou virando amigo e eu acabei ensinando muita coisa de espiritismo para ele, o que era esse tipo de mediunidade, etc. Ele chegou até ir no centro espírita lá durante um tempo e foi uma amizade bem interessante que eu tive, porque era uma mediunidade muito bonita, muito interessante. Ele teve vários sonhos premonitórios que ele me contava e meses depois, dias depois, acontecia exatamente igual e era incrível ver aquela mediunidade. Mas, como eu falei, muitas pessoas têm mediunidades incríveis e têm medo, porque elas se sentem deslocadas, porque elas se sentem malucas, elas não querem falar para as pessoas porque elas sentem que vão ser excluídas. Não tenham medo de assumir a mediunidade de vocês, não tenham medo de controlar e de aprender a lidar com a mediunidade de vocês. Porque todo dom desse que vem com a gente tem um sentido positivo. E é que tá, uma das conversas que a gente teve uma vez foi que uma vez ele teve um sonho muito negativo, uma premonição muito negativa, e ele chegou super com medo, ansioso, angustiado, o que é que ele vai fazer? Eu sonhei com isso, vai acontecer, eu não quero que isso aconteça. E esse é um dos pontos também negativos desse tipo de mediunidade. Muitas vezes você vai descobrir coisas que pessoas normais não descobririam, você vai perceber coisas que pessoas normais não perceberiam, você vai ter intuições e avisos que às vezes você não vai poder falar para ninguém, porque ninguém nem vai acreditar, nem vai perceber, nem vai aceitar. E você vai ter que às vezes conviver com o medo e o receio de se aquilo que você sonhou realmente vai acontecer. E eu tive de explicar a ele que às vezes tem coisas que vão acontecer na nossa vida de qualquer jeito, mesmo que a gente tenha maturidade ou não para lidar com aquilo. E que se vai acontecer é porque tem que acontecer. O que a gente pode fazer quando a gente tem um sonho premonitório desse, uma intuição, um medo de sair de casa porque a gente sente que algo ruim pode acontecer, é orar. Orar muito. Pedir ao nosso anjo guardião proteção, pedir a ele fortalecimento e deixar nas mãos de Deus, porque vai acontecer o melhor que puder pra gente. Ore, mentalize boas coisas para essa pessoa, se você sonhou com ela, se você teve alguma mediunidade associada a ela, e faça a sua parte, que é tentar emitir a melhor energia possível para a situação, porque é a melhor forma de você lidar com ela. E é isso. Eu acho que eu lembrei de tudo aqui que eu posso falar sobre esse assunto, então vou ler aqui algumas perguntas do livro dos Espíritos para a gente contextualizar. Se eu lembrar mais algum assunto, eu tento também falar, mas de mediunidade associada ao sono, basicamente é isso. Entender que esses tipos de evidências geralmente são positivos, mas também tem seus lados negativos, e não perder a fé só porque você teve uma premonição ruim, um sonho ruim, porque, como eu também já tive de fazer aqui, eu fiz a palestra explicando e diferenciando o que é a intuição do que é a ansiedade. Porque hoje em dia, como a gente tem muita ansiedade, tem muitas pessoas que vivem pensando e mentalizando cenários catastróficos, morrendo de medo de que coisas aconteçam. Então tem muita gente hoje em dia também confundindo intuição espiritual verdadeira com ansiedade, pensando um monte de cenário catastrófico que talvez nem vá acontecer na vida delas. Então é muito importante você aprender a diferenciar isso e sempre tentar orar e se manter calmo na vida e confiante. Porque você tem mentores, você tem anjos guardiães, você tem espíritos protetores e eles não estão aí de besta e para nada. Então, lendo aqui a pergunta. Pergunta número 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal, então seu espírito ele é feliz, ele se sente bem preso aí nesse corpo de carne, que você chama de corpo.
Aí vem a resposta. É como se perguntasse se um encarcerado fica feliz de ficar no cárcere. Um preso está feliz na cadeia. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro este é. Então, obviamente, o nosso espírito não gosta de estar aqui. Então, por isso que você tem que tentar fazer o possível para a sua vida ser bem espiritualizada, com aprendizado, com coisas boas, que façam essa vida nesse plano físico não ser tão ruim e tão desgastante quanto geralmente é. E aí continua com a 401. Durante o sono, a alma repousa no corpo, lembrando que para o espiritismo, alma é o nome dado ao espírito quando ele está encarnado. Então está questionando, quando eu estou dormindo, o meu espírito também fica dormindo dentro de mim? Aí vem a resposta, não. O espírito jamais se encontra inativo, então seu espírito nunca dorme, nunca descansa, porque para ele não precisa de descanso. Durante o sono, o afrouxamento dos laços que se prendem ao corpo se afrouxam, não precisando este então estar presente no corpo físico, ele se lança ao espaço entre as relações mais diretas com os espíritos. Pronto, lembrei aqui o que faltava, que era falar sobre esse medo que as pessoas têm de sair do corpo em estado sonambúlico, esse medo que as pessoas têm de não voltar mais para o corpo, esse medo que as pessoas têm de incorporar, achando que o espírito vai conseguir pegar o corpo dela e não largar nunca mais. E todos esses medos bestas da gente perder o controle do corpo relacionados a esse tipo de mediunidade. Eu recentemente fiz uma palestra para vocês falando sobre a ansiedade e como equilibrar ela através da meditação, focando em cada um dos chakras. E lá eu falei que a gente tem 7 chakras principais, 7 pontos principais de energia no nosso corpo. Quando a gente encarna, o primeiro chakra a ser unido com o nosso corpo é o chakra coronário. Segundo o livro Mediunidade de Cura, ou a Fisiologia da Alma de Ramatiz, a partir da terceira duplicação da célula ovo, quando o espermatozoide é fecundado, o nosso espírito se une àquela célula ovo e ele começa a ajudar também no processo de desenvolvimento e de multiplicação que fará aquele bebê existir. Então, desde o momento do nosso nascimento, a energia do nosso espírito se gruda à do nosso corpo, primeiro com o plexo coronário, depois vem para o frontal, associado à nossa mentalidade, aos nossos pensamentos, ao nosso cérebro, depois o laríngeo, associado à fala, depois o cardíaco do coração batendo, depois o solar nas nossas partes gástricas, afinal, aquele bebê se alimenta pela placenta, pelo cordão umbilical, depois o básico com os intestinos e o genésico com a parte sexual. Então o seu espírito, ele desde que você nasceu, está grudado no teu corpo. E cada um desses 7 pontos de chakra tem milhares, bilhares, trilhares, um número infinito de fios de energia prendendo o teu corpo nesse espírito. E até o dia que você morrer, seu espírito será o único dono do teu corpo. Não tem como um espírito incorporar em você e dizer que não vai sair mais, porque o corpo é seu e ele não pode pegar teu corpo. Não existe esse negócio de possessão de filme. Também já expliquei sobre isso lá nas palestras, falando sobre a obsessão simples, a obsessão, a fascinação, a subjugação, que é esse nível parecido com a possessão, mas possessão não existe. Não tem como um espírito tomar conta do seu corpo e você não pegar mais ele de volta. Então, durante o estado do sono, seu espírito sai temporariamente do teu corpo. Mas se qualquer coisa acontecer com o teu corpo, imediatamente ele é puxado de vez com tudo pro teu corpo e tu acorda. Então, se acontecer qualquer coisa no plano espiritual enquanto você está passeando em espírito, automaticamente vai dar um choque biológico e o seu espírito vai voltar pro corpo com tudo. Então não tem como você sair para fazer uma viagem no umbral e os espíritos do umbral te prender lá. Não tem como. Porque se qualquer coisa acontecer com o seu espírito fora do corpo, ele imediatamente, como segurança, volta para o seu corpo físico. Então, se você é um médium sonambúlico, tem facilidade de sair do corpo, tem sonhos, não adianta ter medo enquanto você está lá fora. Porque nada pode te acontecer lá fora, porque automaticamente você volta para essa zona de proteção. Mesma coisa, médium de incorporação.
quando a gente ensina da forma correta no centro espírita como é que incorpora, como é que controla essa incorporação, a gente aprende que o médium de incorporação tem 3 níveis, que é o lúcido, que é o inconsciente e o semiconsciente, que é o lúcido, aquele que mesmo incorporado lembra de tudo o que acontece e se vê meio que preso dentro do corpo enquanto a incorporação está acontecendo. O semiconsciente, que é o que lembra de partes e apaga partes, e o mais raro de todos, que é o inconsciente, que não lembra de absolutamente nada. E mesmo enquanto você está incorporado, não esqueça que você tem anjo guardião, que você tem os seus caboclos, os seus pretos velhos, os seus guias em geral, que nunca deixariam você ficar lá, nunca deixariam esse espírito te incorporar para sempre e pegar teu corpo pro resto da vida. Então, não tem por que ter esses medos, mas eles são muito comuns nas casas espíritas. Já conversei com médiums que frequentavam anos e anos a casa espírita e ainda tinham medo de algum espírito incorporar eles na rua e nunca mais largar, e tinham medo de desenvolver a mediunidade por isso. Não precisa ter medo. Deus não é besta nem bobo, ele organiza muito bem a nossa parte espiritual antes da gente encarnar. Então, sim, durante o sono, o nosso espírito sai do corpo, mas ele automaticamente sempre voltará quando o nosso corpo estiver pertinho de acordar, porque o choque biológico traz esse espírito de volta. Tanto que tem o cordão de prata, que eu expliquei que é um cordão energético ininquebrantável, impossível de ser cortado senão pela morte no seu corpo ao seu espírito, e também tem um cordão de ouro que é ainda mais forte, que é usado quando você faz viagens ainda mais longe do seu corpo físico. Bem, é isso. Eu não posso me delongar porque chegou às 7 horas. Eu sei que esse assunto é incrível de interessante. Tem muito mais coisa para falar para ele. Eu poderia também citar o livro Céu e Inferno, os diálogos de Kardec com os espíritos e vários fatos curiosos para você. Mas o tempo não me permite. Eu tenho de encerrar a nossa querida palestra. Sempre um prazer ter vocês aqui. Fiquem até o final que a gente faz a prece junto de encerramento da palestra. E é um momento de comunhão de energias, de limpeza muito importante. Muita gente sai antes do final da palestra. Não, tentem ficar, se possível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou abrir o espaço para tirar as dúvidas. E desejo que vocês se dediquem verdadeiramente à mediunidade de vocês, porque a mediunidade abre espaço para coisas incríveis e abre espaço para que você encontre na sua vida o sucesso como a única possibilidade.